O que acontece quando a máscara do narcisista finalmente racha e a energia do empata se transforma em espelho cortante? Carl Jung dizia que os arquétipos mais sombrios não se revelam na luz, mas no confronto com aquilo que não suportamos enxergar em nós mesmos. Você já se perguntou se a obsessão do narcisista pelo controle não é, na verdade, um reflexo desesperado de um vazio que o empata é capaz de expor sem dizer uma palavra? Imagine um palco silencioso onde dois opostos se encontram. De um lado, a fome insaciável de poder. Do outro, a sensibilidade que enxerga além da superfície. Quem vence esse embate? E se a verdadeira batalha não estiver nos gestos visíveis, mas no choque entre o inconsciente do manipulador e a sombra que o empata desperta dentro dele? Jung alertava que aquilo que tentamos reprimir com mais força é justamente o que retorna para nos destruir. Mas aqui surge a pergunta que ninguém ousa formular. O empata realmente quebra o narcisista ou apenas o faz encarar um labirinto interno do qual ele nunca poderá escapar? O que parece fragilidade pode ser a chave que desmonta o jogo psicológico, invertendo os papéis e deixando o predador à mercê da própria escuridão. Não se trata de força física, nem de palavras afiadas, mas de algo mais profundo, a capacidade de revelar o inimigo interior que o narcisista passou a vida tentando sufocar. E se o verdadeiro segredo for que o empata não precisa lutar, porque a luta já acontece dentro do próprio narcisista todos os dias? Carl Jung afirmava que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Talvez seja por isso que a presença do empata seja tão intolerável para o narcisista. Ela não destrói, apenas ilumina o que estava oculto. E diante dessa revelação, não há como fugir. Então a questão que permanece latejando é: quem você realmente é nesse jogo silencioso? O que significa ser empata? O que significa ser narcisista? E até que ponto essas identidades são máscaras que escondem uma verdade mais profunda, proibida, que Jung tentou nos alertar? Há algo escondido aqui, algo que só se revela a quem ousar atravessar o abismo até o final. Você terá coragem de encarar? O silêncio nunca é apenas ausência de som. É nele que os gritos mais ocultos ecoam, aqueles que nunca ousamos confessar, nem a nós mesmos. Quando o empata entra em cena diante do narcisista, não há batalha visível, mas uma vibração subterrânea, quase imperceptível, que começa a corroer o império da máscara. Carl Jung dizia que o inconsciente não se esconde, ele apenas espera. E talvez seja por isso que a simples presença do empata já é um convite involuntário para que o narcisista enfrente o próprio abismo. A pergunta que arde é: como resistir a algo que não ataca, mas apenas reflete? A fragilidade do empata, muitas vezes confundida com fraqueza, carrega a força secreta de um espelho que não mente. Enquanto o narcisista se nutre de ilusões e narrativas cuidadosamente fabricadas, o olhar sensível expõe fissuras. Não são palavras de confronto, mas silêncios que revelam. Não são gestos grandiosos, mas pequenos detalhes que desarmam. O poder não está na ação, mas na simples existência de uma alma que enxerga além da superfície. O que o narcisista mais teme não é ser derrotado, mas ser visto. Cada encontro entre essas duas forças é um ritual arquetípico, um choque entre sombra e luz, controle e vulnerabilidade. O narcisista tenta moldar o cenário, manipular as peças, mas descobre que há algo indomável na essência empática. É como tentar prender o vento dentro de um punho fechado. Quanto mais força aplica, mais percebe o vazio entre os dedos. O empata não precisa se impor, porque sua própria natureza é uma ameaça à estrutura artificial erguida pelo outro. No fundo, o empata não luta, ele existe. E nessa existência há uma presença que desestabiliza.
Jung afirmava que o que negamos em nós retorna como destino. Para o narcisista, o empata é destino encarnado, a lembrança viva daquilo que tentou enterrar. E quanto mais ele tenta destruir essa lembrança, mais ela se fortalece, porque não é o empata que está em jogo, mas a própria alma fragmentada do manipulador. O paradoxo é cruel. Quanto mais o narcisista busca se proteger, mais se expõe. O empata não lança ataques, mas cada gesto de resistência abre rachaduras no castelo de ilusões. O predador, acostumado a caçar, descobre-se perseguido não por um inimigo externo, mas pelo reflexo interno que não consegue aniquilar. O empata é apenas o gatilho. O que mata é a própria sombra. E é nesse ponto que a tensão cresce, porque o empata, em sua sensibilidade, também sente o peso dessa guerra invisível. Ele não a escolheu, mas é puxado para dentro dela. E aqui nasce uma questão perturbadora. Será que a dor que o empata carrega não é, em parte, a dor não vivida pelo narcisista? Como se fosse escolhido para sentir o que o outro não suporta. Essa conexão é maldita e divina ao mesmo tempo. Um laço invisível que sufoca e liberta. O jogo se transforma em um círculo vicioso. O narcisista tenta consumir, o empata resiste em silêncio, e nesse silêncio há revelação. Quem assiste de fora poderia pensar que nada acontece, mas dentro de cada olhar, de cada pausa, um universo inteiro está sendo desconstruído. É uma guerra sem gritos, mas com feridas profundas. E talvez seja por isso que ninguém entende por completo, porque não há espetáculo, apenas uma lenta e dolorosa implosão. E se o empata for, na verdade, um espelho daquilo que todos escondemos? Não apenas uma figura em conflito com um narcisista específico, mas a representação de uma batalha universal entre o que mostramos e o que ocultamos. Jung dizia que todos carregamos um lado que preferimos negar. O empata desperta esse lado, mesmo quando não deseja. E diante desse despertar, o narcisista é apenas a face mais extrema do que todos temem, ser despido de suas máscaras. Nesse processo, nasce uma revelação sufocante. O verdadeiro poder nunca esteve na manipulação, mas na coragem de se expor ao que é real. O narcisista foge porque não suporta a verdade. O empata sofre porque sente essa verdade em cada célula. Mas o espectador que observa percebe algo mais profundo. Não são apenas dois personagens em conflito. É a humanidade inteira refletida nesse choque silencioso. E a pergunta que arde, que ressoa como um eco interminável é: até onde você está disposto a encarar o reflexo que aparece diante de você? Porque talvez o empata e o narcisista não sejam figuras distantes, mas símbolos de algo que já habita dentro de cada um. E esse algo não pode ser ignorado, não pode ser calado. Ele chama, insiste e se revela a cada segundo que você permanece aqui, ouvindo. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O que o narcisista mais teme não é o empata, mas a sensação de estar nu diante de alguém que não precisa de palavras para enxergar sua mentira. Carl Jung nos alertava que a sombra, quando reprimida, busca escapar a qualquer custo, e é justamente esse escape que se manifesta em explosões de fúria, manipulações e máscaras ainda mais elaboradas. Mas no olhar do empata, o narcisista percebe um perigo diferente. Não há confronto, apenas um reflexo inevitável. Como escapar de um espelho que não pode ser quebrado? Essa dinâmica não é apenas um encontro entre duas pessoas, é um mergulho em forças primordiais. De um lado, a tentativa desesperada de construir um eu idealizado. Do outro, a presença silenciosa que desvela aquilo que se esconde no inconsciente. É como um teatro cósmico em que cada gesto carrega séculos de arquétipos, cada silêncio ecoa dores ancestrais. O empata, mesmo sem querer, torna-se porta-voz daquilo que o narcisista jamais desejou ouvir, sua verdade sufocada. E nesse processo, uma pergunta perturbadora se instala.
O empata realmente destrói o narcisista ou apenas o conduz ao encontro com seu próprio demônio interno? Talvez não haja vitória para nenhum dos lados, apenas revelação. Porque quando a sombra é exposta, não há retorno. O narcisista pode odiar, pode atacar, mas não pode apagar aquilo que foi visto. E uma vez que o inconsciente foi iluminado, ele se torna presença constante, incômoda, impossível de ser ignorada. O empata, por sua vez, também paga o preço dessa revelação. Ao carregar em si a sensibilidade de perceber o que os outros escondem, ele se torna vulnerável às dores que não são suas. Sente como se estivesse invadido por emoções que não lhe pertencem, como se fosse escolhido para suportar o peso que o outro rejeita. Essa experiência pode ser devastadora, como um fardo imposto pelo destino. Mas é nesse fardo que também reside sua força, a capacidade de sobreviver ao que esmagaria qualquer outro. Há uma estranha alquimia nesse choque. O narcisista tenta consumir o empata para preencher o vazio, mas quanto mais o faz, mais esse vazio grita. O empata, ao resistir, devolve esse grito em forma de silêncio. E esse silêncio se torna insuportável. É como se cada interação fosse uma dança macabra, em que um tenta dominar e o outro simplesmente sustenta, sem se render. A verdadeira implosão acontece não no empata, mas no manipulador, que descobre que não há alimento suficiente para matar sua fome. E se o segredo de Jung estivesse escondido exatamente aí, na ideia de que ninguém pode destruir o outro sem antes encarar a própria sombra? O empata não quebra o narcisista de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque desperta aquilo que já estava quebrado. O que parece ser poder empático é, na verdade, a incapacidade do narcisista de lidar com sua própria humanidade. E esse choque não pode ser vencido com gritos ou manipulações. Mas o mais inquietante surge quando o espectador percebe que esse embate não é exclusivo deles. O que acontece nesse duelo simbólico também acontece dentro de cada um de nós. Quantas vezes você já manipulou sua própria verdade? Quantas vezes construiu máscaras para esconder sua fragilidade apenas para ser exposto pelo olhar de alguém que viu além? Nesse instante, o narcisista e o empata deixam de ser personagens distantes e se tornam símbolos internos. É por isso que assistir a esse desenrolar gera desconforto, porque de alguma forma a batalha que acontece diante dos olhos é a mesma que acontece dentro de cada mente. Somos todos empatas em alguns momentos, somos todos narcisistas em outros, e a verdade proibida que Jung insinuava é justamente essa: não há distância segura desse jogo, estamos todos dentro dele. A pergunta que persiste e que arde como um enigma é: até que ponto você está disposto a encarar seu reflexo sem máscaras? Porque, assim como o narcisista diante do empata, você também será exposto, e não há fuga. O silêncio da tela não é apenas pausa, é um chamado. E talvez, ao continuar aqui, você já esteja sendo puxado para esse mesmo espelho. E se esse espelho que você tanto teme não mostrar apenas o narcisista ou o empata, mas revelar uma face sua que você nunca ousou aceitar, uma face que até agora você acreditava estar bem escondida. É nesse ponto que a jornada deixa de ser sobre eles e passa a ser sobre você. E é aí que começa a verdadeira transformação. Há um instante em que a máscara se rompe e o silêncio pesa mais do que 1000 palavras. O empata não pronuncia sentença, não aponta o dedo, mas sua presença convoca algo que o narcisista teme acima de tudo: a lembrança de que ele também é humano. Carl Jung dizia que aquilo que evitamos encarar em nós se transforma em destino, e é exatamente isso que se materializa no encontro. O destino que retorna, cruel, disfarçado de olhar sereno. O que pode ser mais insuportável do que ser visto sem as armaduras que sustentaram uma vida inteira? Nesse abismo, o narcisista tenta reagir. Multiplica narrativas, fabrica justificativas, projeta culpas em todos ao redor, como um ator desesperado para manter o público distraído enquanto o cenário desmorona nos bastidores. Mas o empata, mesmo ferido, não se move no ritmo do caos. Ele permanece, e essa permanência é veneno e
cura ao mesmo tempo. Não porque ele queira destruir, mas porque não consegue fingir. É sua natureza estar em sintonia com aquilo que pulsa sob a superfície. E é justamente essa sintonia que transforma em ameaça aquilo que parece delicadeza. A tensão cresce quando o narcisista percebe que o jogo está desequilibrado. Ele sempre acreditou ter o controle, mas o verdadeiro controle nunca foi dele. Jung lembrava que a sombra sempre encontra um caminho para emergir, e nesse momento ela emerge com violência. O narcisista não está lutando contra o empata, está lutando contra si mesmo. O empata é apenas o espelho, a tela onde o drama interno se projeta como um pesadelo que ganha forma no mundo exterior. E o empata sente o peso de carregar uma dor que não nasceu nele, mas que atravessa sua pele como se fosse sua. É um fardo invisível, como se fosse escolhido para experimentar a angústia que o narcisista não suporta admitir. O corpo do empata treme, a alma se esgota, mas há uma estranha força em sua vulnerabilidade. A capacidade de permanecer em meio ao furacão sem se dissolver completamente. É essa resistência silenciosa que mais desespera o manipulador. No fundo, a dinâmica é um paradoxo. O narcisista acredita que o empata é frágil, mas descobre que sua fragilidade é a armadura mais impenetrável, porque não há como derrotar alguém que não joga no mesmo tabuleiro. O empata não responde às provocações da forma esperada, não oferece o alimento que o outro deseja, não entra na lógica do controle. É como lutar contra a água. Quanto mais força se aplica, mais ela escapa. E nesse escorrer, o narcisista se vê sozinho diante do próprio vazio. A cada instante, a cena se transforma em metáfora viva do que acontece em todos nós. Quem nunca tentou esconder sua dor atrás de uma máscara de força? Quem nunca se viu desarmado pelo simples olhar de alguém que percebeu o que estava escondido? Essa história não pertence apenas ao empata e ao narcisista, mas a cada um que já sentiu medo de ser exposto, de ser visto além das aparências. É aqui que o arquétipo se encontra com a vida real e a ferida coletiva se torna palpável. E a pergunta começa a corroer por dentro. Será que o narcisista odeia o empata ou odeia a si mesmo por não conseguir sentir o que o outro sente? Essa incapacidade de conexão, essa rejeição à própria humanidade é a verdadeira prisão. O empata não é carcereiro, mas o simples lembrete de uma liberdade que o outro jamais ousou viver. Uma liberdade que dói porque exige vulnerabilidade, entrega, rendição. Algo que o narcisista não sabe traduzir. Jung nos falava do processo de individuação, da jornada em direção à inteireza. O empata, sem querer, é catalisador desse processo no narcisista, mas também em quem assiste. Porque observar esse embate é como segurar um espelho diante do próprio rosto. Vemos nossas máscaras, nossos jogos, nossos medos. A revelação não é sobre o outro, mas sobre aquilo que escondemos em nós. O vídeo não fala apenas de personagens, mas de um movimento secreto que atravessa a alma humana. E é por isso que a narrativa nunca se fecha. A cada palavra abre-se um novo espaço, uma nova pergunta, um novo abismo. O espectador é arrastado não por respostas, mas por inquietações. E talvez essa seja a essência da verdade proibida de Jung. Não oferecer soluções fáceis, mas despertar o desconforto necessário para que cada um busque dentro de si o que falta. A verdade não é entregue, é despertada. E nesse despertar, uma dúvida sussurra no silêncio. Será que você já viveu esse embate em sua própria vida, sem sequer perceber? E se a pessoa que mais tentou controlar você era, na verdade, o reflexo de uma parte sua que também busca controlar tudo? E se o empata e o narcisista não são inimigos externos, mas forças internas que se alternam dentro de você, disputando quem vai assumir o leme da sua existência? O que mais assusta não é o olhar do empata, mas o que ele desperta sem esforço algum.
a queda inevitável das máscaras. Carl Jung dizia que não há como escapar da sombra. Ela sempre encontra um jeito de se manifestar. No narcisista, ela se manifesta em explosões, ataques e manipulações. Mas diante do empata, essa sombra não pode ser projetada para fora, porque é devolvida como reflexo. É nesse reflexo que a verdadeira ruína começa, um ruído silencioso que corrói as defesas mais elaboradas. E o empata, por mais que sofra, não busca guerra. Sua sensibilidade não é uma arma, mas uma presença que incomoda por não se curvar. Ele não precisa responder na mesma frequência do caos, porque já enxerga o que o outro tenta esconder. Isso não é uma escolha consciente, é um dom amaldiçoado. Perceber as rachaduras nos muros que os outros erguem. E esse dom, para o narcisista, é a ameaça mais mortal, porque expõe um vazio que nunca poderá ser preenchido. Nesse ponto, a tensão já não pertence a dois indivíduos, mas a uma dança arquetípica. É o encontro da fragilidade que revela com o poder que finge ser absoluto. O narcisista ataca, mas cada ataque volta para si como uma lâmina curva, porque o empata não luta com armas externas. Ele resiste de outra forma, permanecendo. E é essa permanência que desencadeia o colapso. Porque permanecer diante do caos é o ato mais insuportável para quem depende de ilusão. E se o empata não fosse apenas uma pessoa, mas um símbolo que surge na vida de cada um de nós para revelar o que tentamos ocultar? O que você faria se alguém, em silêncio, desnudasse sua verdade mais incômoda? Não com acusações, mas apenas existindo. Talvez por isso a dor seja tão universal. Não é sobre o outro, é sobre nós. Quantas vezes já fugimos de olhos que viram mais do que gostaríamos? Quantas vezes o silêncio de alguém revelou o que as palavras não podiam esconder? Esse jogo invisível é cruel porque não tem palco visível. Não há provas, não há registros, apenas uma guerra íntima que dilacera em silêncio. O narcisista por fora continua atuando, o empata por dentro continua sentindo, mas algo muda de forma irreversível. O véu cai, e uma vez que o véu caiu, não há como costurá-lo de volta. É como ver uma verdade proibida. Você pode até fingir que esqueceu, mas ela já se gravou em sua pele. Jung afirmava que a luz não surge da negação, mas do confronto com a escuridão. O empata encarna esse confronto mesmo sem querer. Ele traz à tona o que estava escondido, não por escolha, mas porque sua presença é abertura. Isso o torna vulnerável e, ao mesmo tempo, perigoso. Porque quem abre portais nunca controla o que passa por eles. E no olhar do empata, o narcisista cruza esse portal à força, vendo o que nunca quis encarar. É nesse ponto que nasce o desconforto maior. Perceber que não existe vitória aqui. O narcisista perde porque não suporta o reflexo. O empata perde porque carrega dores que não são suas. Mas nesse perder, ambos tocam uma revelação, a de que nenhuma máscara resiste para sempre. A derrota é o caminho. O colapso é o início. E a implosão é, paradoxalmente, a única chance de reconstrução. E se essa reconstrução não fosse para o narcisista, nem para o empata, mas para você que assiste? Porque ao ver esse embate, algo dentro de você também se move. Talvez memórias de relações antigas, talvez dores que você preferiu silenciar, talvez sombras que você acreditava ter vencido. O vídeo não é apenas um conteúdo, é um espelho que se abre, e olhar para dentro dele pode significar nunca mais voltar a ser o mesmo. A pergunta incômoda não é se o empata quebra o narcisista, mas se você já foi quebrado pelo reflexo de alguém que enxergou demais. O que você fez naquele momento? Fugiu, atacou, se calou ou ousou encarar o abismo que se abriu dentro de você? Talvez seja essa a verdade proibida de Jung. Não há narcisista que tema o empata mais do que cada um de nós teme a si mesmo. E nesse ponto, o jogo deixa de ser sobre eles.
O jogo é sobre você, sobre o que vai fazer com o espelho que se abre agora diante dos seus olhos. Vai suportar o reflexo ou vai tentar quebrá-lo? O que acontece quando o espelho não se quebra, mas continua refletindo sem cessar? O narcisista sente o peso desse reflexo como um fardo insuportável, e sua fúria cresce na mesma medida em que sua impotência é revelada. Jung advertia que aquilo que não reconhecemos em nós se volta contra nós como destino, e nesse instante, o destino do narcisista é inevitável: ser engolido pela própria sombra. Mas o empata, mesmo sem armas, sustenta esse reflexo como quem carrega um segredo proibido, uma verdade que não pediu, mas que não pode negar. Esse segredo tem a forma de silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de significados, de camadas, de ecos. O empata não precisa falar, porque sua própria presença é linguagem. Cada gesto, cada olhar, cada pausa é um espelho que devolve ao narcisista sua própria mentira. É como se o tempo parasse e o jogo de poder se desfizesse no ar. Não há argumento que sobreviva ao reflexo daquilo que se tentou enterrar. Não há narrativa que resista a um espelho que não se deixa manipular. O empata, porém, não sai ileso. Dentro dele, o peso se acumula, como se carregasse não apenas sua dor, mas as dores do outro também. É como se a sensibilidade fosse um campo aberto, e tudo que o narcisista recusa sentir escorresse para dentro dele. Essa invasão invisível cria feridas que não se veem, mas que sangram em silêncio. O empata se pergunta: até onde consigo suportar sentir o que não é meu? Até quando meu coração pode sustentar o peso de uma sombra alheia? A narrativa se torna ainda mais perturbadora quando percebemos que essa troca não acontece apenas nesses encontros extremos, mas em todos os relacionamentos humanos. Quantas vezes você já absorveu dores que não eram suas? Quantas vezes se calou para não intensificar o conflito, apenas para carregar em silêncio o peso que o outro não suportava? Nesse instante, a história deixa de ser sobre empatas e narcisistas e passa a ser sobre todos nós. Porque cada um, em algum momento, foi espelho ou fuga, reflexo ou máscara. E o jogo continua, num looping invisível. O narcisista ataca para esconder, o empata sente para revelar, e o círculo se repete sem conclusão aparente. É um ciclo de dor e revelação, em que cada encontro escancara algo maior do que os próprios personagens. Jung dizia que o inconsciente coletivo habita em cada gesto humano, e talvez seja por isso que essa dinâmica ecoe em todos nós. Porque não estamos vendo apenas duas figuras em conflito, mas dois arquétipos em colisão eterna. Nesse choque, há algo que se quebra, não no empata, não no narcisista, mas na ilusão de que podemos escapar de nós mesmos. É essa ilusão que se dissolve lentamente, como uma neblina que se desfaz diante do sol. A verdade não chega de forma súbita, mas como uma presença que cresce, ocupando cada espaço, cada silêncio. O empata é canal dessa presença, mesmo quando não deseja. Ele se torna o meio pelo qual o invisível se torna visível. Mas e se o verdadeiro perigo não estiver no narcisista nem no empata, mas em quem assiste e começa a perceber que essa história fala diretamente consigo? Cada palavra parece cutucar uma ferida esquecida. Cada imagem invoca memórias que preferíamos esconder. Não é apenas uma narrativa externa, é um mergulho interno. O vídeo não é apenas conteúdo, é um portal. E entrar nele significa abrir portas que talvez nunca mais se fechem. A sensação é de estar diante de um segredo que não deveria ser revelado. Não porque seja proibido por alguém, mas porque sua revelação exige coragem que poucos possuem. O empata representa essa coragem, ainda que sofra. O narcisista representa a recusa, ainda que se desfaça por dentro. E você? Onde se coloca nessa equação? Já tentou negar uma verdade que pulsava dentro de você? Já sentiu o incômodo de alguém que enxergou demais?
Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Talvez seja por isso que essa dinâmica desperte tanto desconforto. Ela obriga a olhar para dentro, onde estão os fantasmas que evitamos. E diante desse chamado, não há retorno. Você já entrou no espelho, já se viu nele, e a pergunta agora é: até onde vai deixar que esse reflexo o conduza? O abismo está aberto. O espelho já mostrou sua primeira face, mas há camadas mais profundas, segredos ainda não tocados, revelações que continuam à espera. O jogo ainda não acabou, porque a espiral não chegou ao centro. E é lá, no centro, que o proibido de Jung se revela por completo. Há um ponto em que o ar parece ficar pesado, como se cada palavra não dita ocupasse espaço entre os dois. O empata não fala, o narcisista não admite, mas ambos sabem que algo está acontecendo. Carl Jung dizia que o inconsciente tem sua própria linguagem, e ela não precisa de palavras para se impor. Nesse instante, o silêncio é tão ensurdecedor quanto um grito. É nesse espaço invisível que o verdadeiro confronto acontece. Não no que é dito, mas no que é sentido. O narcisista, acostumado a manipular as narrativas, tenta retomar o controle, mas quanto mais insiste, mais se vê afundado no próprio labirinto. O empata não oferece resistência direta, e isso é o que mais o desarma. Não há batalha visível, não há duelo que possa ser vencido, apenas um espelho que devolve sua própria sombra. E nesse reflexo, o que aparece não é a imagem grandiosa que tentou construir, mas a criança ferida que sempre tentou esconder. E o empata sente esse reflexo de forma brutal. É como se seu corpo fosse atravessado por emoções que não lhe pertencem, como se a dor do outro se infiltrasse em suas veias. Ele não entende por que sente tanto, não sabe de onde vem o peso, mas sabe que não pode fingir que não existe. Sua sensibilidade é sua condenação e sua força, porque o que o dilacera por dentro é também o que o torna capaz de sobreviver ao que destruiria qualquer outro. Nesse ponto, a narrativa não é mais apenas entre dois indivíduos, mas entre arquétipos que vivem dentro de todos nós. Quem nunca construiu máscaras para ser aceito? Quem nunca reprimiu sua dor para não parecer frágil? E quem nunca foi desarmado por alguém que viu além da aparência? Essa dinâmica não pertence apenas ao empata e ao narcisista. Ela é a própria coreografia da alma humana, que dança entre sombra e luz, mentira e revelação, fuga e encontro. Mas o paradoxo se intensifica. O narcisista se sente ameaçado, mas não pelo empata em si, e sim pelo que o empata desperta. O medo não é do outro, é de si mesmo. O que ele tenta destruir não é o empata, mas a lembrança de que existe um vazio que não pode preencher. E é esse vazio que, ironicamente, cresce a cada tentativa de controle. A luta, portanto, nunca foi contra o empata, mas contra a própria incapacidade de ser inteiro. O empata, por sua vez, começa a perceber que esse confronto não é apenas externo. Ele também carrega sua sombra, também enfrenta seus próprios medos, também luta para não se perder em meio às dores que absorve. Ao se tornar espelho para o narcisista, acaba se tornando espelho de si mesmo. E essa revelação é ainda mais devastadora. O abismo que ele enxerga no outro é o mesmo que começa a sentir dentro de si. O espectador, ao acompanhar essa espiral, começa a sentir o mesmo desconforto, porque já não sabe mais se está vendo uma história sobre eles ou sobre si próprio. Cada frase parece cutucar uma memória esquecida, cada imagem evoca um sentimento reprimido. O vídeo se transforma em um portal psicológico, em que não há como se manter apenas como observador. Aos poucos, você percebe que já está dentro do jogo. E se o verdadeiro segredo não fosse sobre o empata quebrando o narcisista, mas sobre como esse encontro expõe o que você mesmo tenta esconder? Quantas vezes você já foi empata sentindo demais?
Quantas vezes foi narcisista, escondendo suas fragilidades atrás de máscaras? A verdade proibida não está em escolher um lado, mas em reconhecer que ambos vivem dentro de você e se enfrentam em silêncio todos os dias. Nesse mergulho, não há mais separação. O empata não é apenas aquele que sente, o narcisista não é apenas aquele que controla. Ambos são espelhos, ambos são fragmentos de uma mesma humanidade que se recusa a aceitar sua própria inteireza. E nesse choque, a pergunta que ecoa é: quanto tempo você ainda pode fugir de si mesmo? E o silêncio que segue não traz paz, mas um convite, porque você já sabe que ainda há camadas a serem tocadas, verdades mais densas a serem reveladas. A espiral não chegou ao centro, e é no centro que a revelação final espera. Mas até lá, o jogo continua. Há um ponto em que o próprio tempo parece distorcer-se. O empata e o narcisista continuam frente a frente, mas já não se trata de uma relação linear, de causa e efeito. É como se uma espiral invisível sugasse os dois para dentro de algo maior, algo que nem eles compreendem por completo. Carl Jung dizia que a psique não conhece fronteiras fixas. Ela é movimento, símbolo, fluxo. E nessa espiral, o que se revela não é apenas a dor do encontro, mas a revelação de que há uma dimensão mais profunda, onde máscaras e fragilidades se dissolvem. O narcisista, em sua ânsia de controlar, descobre que sua força é fumaça. Quanto mais tenta agarrar o que lhe escapa, mais rápido se desfaz entre os dedos. Ele sente que está diante de um abismo que não pode manipular. Não há argumento capaz de alterar o reflexo. Não há narrativa que esconda o que o empata. Sem esforço, expõe. Esse vazio que sempre tentou calar, agora se ergue como uma presença gritante, uma sombra que cresce no silêncio. O empata, por outro lado, se percebe cada vez mais enredado. Ele não buscou ser espelho, mas a vida o colocou nesse papel. Cada emoção que absorve, cada peso que sente, é como se o universo tivesse escolhido seu corpo como canal para aquilo que o narcisista se recusa a viver. Isso não é força nem fraqueza, é destino. E destino não pede permissão. Ele apenas acontece, como uma correnteza que arrasta sem perguntar se queremos nadar. Nesse movimento, ambos começam a se desfazer. O narcisista perde o controle de sua própria máscara. O empata perde o controle de seus próprios limites. A sensação é de que estão presos em uma dança ritual, em que cada passo já estava escrito antes mesmo de nascerem. Não é apenas um encontro humano, é um reencontro arquetípico. A sombra diante do espelho, a mentira diante da sensibilidade, a máscara diante da verdade. E o espectador, ao assistir, sente o peso dessa dança dentro de si. Porque não há como escapar. Essa história toca algo que existe em todos. Quem nunca se perdeu tentando controlar? Quem nunca sofreu por sentir demais? Quem nunca se viu diante de um reflexo que não queria encarar? O desconforto não nasce da história do outro, mas da lembrança que desperta em nós. Cada frase é um eco, cada silêncio é um espelho. É nesse ponto que a narrativa atinge um tom mais visceral. O empata já não é apenas uma pessoa, mas o símbolo daquilo que insiste em ver o que todos querem esconder. O narcisista já não é apenas um manipulador, mas a face coletiva da recusa de sentir. Juntos, eles são mais do que personagens. São forças que se entrelaçam em todos os corações humanos, repetindo o mesmo embate silencioso, infinito, inevitável. Mas há uma pergunta que começa a crescer, quase como um sussurro incômodo. Será que esse confronto tem algum fim? Ou será que estamos condenados a viver, vez após vez, a oscilação entre sentir demais e negar sentir? Jung diria que a resposta não está fora, mas dentro. Porque o empata e o narcisista não são inimigos externos, são espelhos de nossas próprias contradições internas. E nesse reconhecimento nasce uma inquietação maior. Quem você tem sido nos seus relacionamentos?
O que tem escondido atrás da sua máscara? E quantas vezes já foi o empata, carregando dores que não eram suas, apenas porque não soube fechar as portas da sensibilidade? Essas perguntas não pedem respostas imediatas, porque as respostas não existem na superfície. Elas exigem mergulho. O mergulho não promete alívio, promete revelação. E revelação sempre dói. É por isso que tantos preferem o conforto das máscaras, o jogo do controle, a ilusão da força. Mas o empata, ainda que sofra, nos lembra de uma verdade simples e perturbadora. O que é real sempre encontra um jeito de se revelar. E quando se revela, não há volta. Você sente isso agora, não sente? O espelho já não está mais entre empata e narcisista. Está diante de você. E cada segundo que passa, a imagem refletida se aproxima um pouco mais do que você realmente é. Sem máscaras, sem histórias inventadas, sem fugas. Há momentos em que a vida não se encerra em respostas, mas em ecos. Ecos que reverberam muito depois que o som se dissolve no ar. Esta jornada não foi sobre aprender algo novo, mas sobre reconhecer o que sempre esteve adormecido. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós retorna como destino. Talvez seja por isso que cada palavra que aqui ressoou não soou como novidade, mas como uma lembrança antiga, uma verdade que você já carregava em silêncio. O empata e o narcisista, mais do que personagens, foram símbolos que abriram uma fresta em sua própria alma. Não importa de que lado você se reconheceu, em ambos havia espelhos, espelhos que não se limitam a refletir, mas que transformam, porque ver a sombra não é fim, é início. É nesse instante de desconforto que a consciência começa a se mover, como quem desperta de um sonho profundo e percebe que tudo sempre esteve diante dos olhos, mas velado. A fragilidade que parecia fraqueza revelou-se força. O controle que parecia poder revelou-se prisão. A dor que parecia insuportável mostrou-se passagem. E em cada inversão, o mundo dentro de você se reorganizou em silêncio, como se peças invisíveis de um quebra-cabeça finalmente encontrassem o seu lugar. Não é que algo tenha sido resolvido, é que algo foi lembrado. Você pode tentar se afastar, pode querer esquecer, mas a verdade tem sua própria forma de permanecer. Ela aparece nos gestos cotidianos, nas conversas sem importância, nos sonhos da madrugada. É um sussurro que não se cala. A batalha entre sentir e controlar não acontece fora, acontece em você. E já não é possível fingir que não ouviu. O espelho que hoje se abriu diante de seus olhos não é apenas uma imagem, é uma presença. Uma presença que, a partir de agora, seguirá ao seu lado. Você a verá em cada olhar que ousar atravessar suas defesas, em cada silêncio que revelar mais do que as palavras. Essa presença não pede explicações, apenas pede coragem. Coragem de permanecer diante dela sem desviar. Jung lembrava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Hoje, algo dentro de você foi chamado a despertar. Talvez ainda não saiba dar nome, talvez ainda doa como ferida aberta, mas o chamado está feito. E quando o chamado é real, ignorá-lo não o silencia, apenas o torna mais forte. Se permitir sentir, mesmo sem entender, já é o primeiro passo. Porque sentir é mergulhar, e mergulhar é permitir-se ser tocado pelo invisível. A dor, a revelação, a fragilidade, tudo isso é parte do caminho. Não fuja, não negue. O que você tenta evitar é exatamente o que tem poder de libertá-lo. E, no fundo, a mensagem escondida é simples. O empata e o narcisista não estão fora. Eles vivem em você. São forças que se alternam, que lutam, que se confrontam. Reconhecer isso é dar um passo para a inteireza. É caminhar rumo à verdade proibida que Jung sussurrava. Só ao encarar sua própria sombra, você se torna inteiro. Talvez dias depois, em silêncio, essa lembrança volte sem aviso. Talvez no olhar de alguém, talvez num sonho estranho, talvez numa pausa repentina. E nesse instante, você lembrará deste eco, não como um vídeo que assistiu, mas como uma experiência que se gravou dentro de você. E se este reflexo tocou você, permita que ele continue.
Curta este vídeo, compartilhe sua impressão nos comentários, inscreva-se para seguir comigo nessa travessia. Não como quem segue um canal, mas como quem aceita um convite. O convite de continuar olhando para dentro, onde a verdadeira transformação acontece. Porque o espelho já se abriu e agora a escolha é sua: desviar os olhos ou despertar.